Olá, meu nome é professora Edilene Machado. Na segunda aula do seminário O Brasil Contemporâneo, sobre a ótica dos pensadores e pensadoras negros e negras, o que temos a dizer sobre a democracia, fascismo e racismo, abordará o tema o desmonte de uma jovem democracia como estratégia e tentativa de silenciamento da oposição negra e feminina. Traremos como exemplo o assassinato da vereadora Marielle Franco, uma ativista negra. Este tema será desenvolvido a partir dos seguintes pontos. Número 1, conceito. O que nós podemos entender como jovem democracia? 2, contexto. O que aconteceu antes da morte de Marielle e posteriormente? E, por fim, como o retrocesso na jovem democracia brasileira prejudica cada vez mais a luta contra o racismo e extermínio da população negra. Em nossa pesquisa, buscando a epistemologia da palavra democracia, encontramos que é de origem grega, significando governo do povo. É um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos no desenvolvimento de criações de leis. Ela é, portanto, o governo do povo, pelo povo e para o povo, como muito bem resume Abraham Lincoln. O Brasil é uma jovem democracia que ainda acata um regime político que não atinge todo o país, que não atinge toda a população. Sua instalação foi interrompida durante alguns momentos históricos. No Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, logo depois veio a ditadura militar, um período terrível da democracia brasileira, certo? E depois veio a direta já. Essa direta já era exatamente uma luta para que nós tivéssemos o direito, de novo, de eleger o líder do país, a presidente ou o presidente do país. Em 1983, foi feita a proposta de emenda constitucional PEC 05, conhecida como Emenda Constitucional Duarte de Oliveira, que decidiria a respeito do estabelecimento de eleições para presidente da República. Essa emenda não passou. Então, precisamos esperar até 1989 para, então, podermos escolher, através do voto secreto e universal, o presidente da República, visto que a última eleição para presidente no Brasil ocorreu em 1960. Também nós tivemos um avanço em relação à nossa mais nova Constituição, que é chamada de Constituição Cidadã. Ela foi feita em 1988, aonde procurou incluir todos os direitos que o ser humano tem e merece. Então, nessa nova república, tivemos vários presidentes. Entretanto, continuamos em uma democracia inacabada, pois não temos igualdade racial nem de gênero, em uma sociedade como a brasileira, aonde perpetua o patriarcalismo, o machismo, o sexismo e a misoginia. As mulheres, infelizmente, em todas as classes sociais, independente da etnia, ao longo dos séculos, sofrem um processo de exclusão e invisibilização, seja no mercado de trabalho ou na sociedade de uma maneira geral. Pesquisadoras como Luísa Bairros, Maria Aparecida Silva Bento, Caetana Damasceno, Sueli Carneiro, Jurema Werneck e tantas outras, ao longo da caminhada da pesquisa no Brasil, elas apontam exatamente essa triste realidade em relação às etnias no Brasil e em relação também ao gênero. Apesar das mulheres pretas e pardas representarem 50,1% da totalidade das mulheres em idade ativa na população brasileira, continuam excluídas sistematicamente, seja pela questão de gênero, seja pela questão de raça, etnia, ou seja por classe social.
elas continuam esse processo de individualização e exclusão, onde a mulher preta e parda acumula formas de exclusão de maneira desacerbada, onde a pesquisadora Kimberly Chekas conceitua como interseccionalidade. O que é isso? É a junção de várias formas de exclusão, seja ela de raça, de gênero ou classe social. É o que acontece aqui no Brasil em relação às mulheres. Durante o período do governo de esquerda, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, posteriormente com a presidente Dilma Rousseff, ocorreu avanços para barrar essa exclusão. Primeiro foi a Secretaria de Políticas de Promoção e Igualdade Racial, a CEPI, aonde procurava, tinha como objetivo, promover a igualdade e proteção de grupos raciais e étnicos afetados por discriminação e de diversas outras formas de intolerâncias raciais. Depois veio o Plano Nacional de Política para as Mulheres em 2005, com o objetivo de combater todas as formas de discriminação que essas mulheres sofrem na sociedade. Depois veio o segundo Plano Nacional de Políticas para as Mulheres em 2008, que buscou autonomia econômica e igualdade no mundo do trabalho, com inclusão social, educação inclusiva, não sexista, não racista e não homofóbica, enfrentando as formas variadas de exclusão e violência contra a mulher. Por fim, se criou a Lei 11.340, em 2006, que visa proteger a mulher da violência doméstica e familiar. A lei recebeu o nome de Maria da Penha em homenagem à luta da farmacêutica Maria da Penha, que lutava pela prisão e condenação do seu agressor, seu ex-marido. Igualmente, a vítima, ela não precisa ser agredida apenas pelo seu companheiro. A agressão é generalizada, pode ser do seu ex-companheiro, pode ser, muitas vezes, dos próprios familiares acontece essa agressão. E a lei da Maria da Penha, ela acolhe todas elas, certo? E o Brasil, ele sofreu uma condenação pela Comissão Internacional de Direitos Humanos, a OEA, no sentido de incentivar que o Brasil criasse uma legislação adequada para proteger essas mulheres. Por isso, então, se criou a Lei Maria da Penha. Precisamos reconhecer que as políticas que nós citamos anteriormente, elas têm ajudado a luta da mulher brasileira contra a violência física e psicológica. Entretanto, a Lei Maria da Penha, ela não tem sido suficiente para barrar essa violência. A cada ano, essa violência aumenta. Houve um progresso no sentido que a lei, ela desmascara a invisibilização da violência contra a mulher, certo? Tem dados que mostram, dia após dia, que essa violência, o extermínio, seja a violência física, psicológica, e muitas vezes que chega à morte. Mas ela ainda não chegou num patamar que ela pudesse barrar essa violência. É o que nós chamamos de uma democracia em declínio, onde direitos que foram alcançados, eles estão sofrendo um processo de reclusão, um processo de volta ao passado, certo? Então, a democracia brasileira é o que o pesquisador Steven Levitsky nos informa da queda das democracias, da morte das democracias. Ele fala o seguinte: as democracias atuais não acabam como no passado, elas acabam de maneira mais sutil, acabam na mão de líderes, presidentes autoritários, primeiros ministros eleitos que usam as próprias instituições da democracia para subvertê-la. Infelizmente, é o que está acontecendo em alguns países, em particular no Brasil. Em meu retrocesso, o número de feminicídio aumentou, e aumentou consideravelmente. O Atlas da Violência, de 2017, lançado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, mostra que 4.936 assassinatos de mulheres é uma média de 13 homicídios por dia, sendo que
66% de vítimas são mulheres negras, mortas pela arma de fogo e, em grande parte dos casos, vítima da violência doméstica. A desigualdade racial no Brasil pode ser vista também em várias outras formas de fatos concretos. O crescimento muito maior da violência letal entre as mulheres negras em comparação com as não negras evidencia uma enorme dificuldade que o Estado brasileiro tem de garantir a universalidade de suas políticas públicas. São políticas públicas que foram criadas, mas que ainda não alcançam a equidade, ainda que não alcança todas as pessoas que vivem nessa terra brasileira, e principalmente as mulheres. Os movimentos sociais, o movimento feminista surgiu no Brasil logo depois, ressurgiu no Brasil logo depois da ditadura militar. As mulheres negras inseridas nesse movimento, elas precisaram mostrar que as pautas delas, elas não estavam incluídas no movimento feminista. Havia a necessidade do movimento feminista negro para que as pautas delas realmente fossem contempladas, e foi o que aconteceu, onde se interligam formas de exclusão, invisibilização e extermínio dessa mulher negra. Isso é algo que precisa ser pautado dia após dia, até que chegue um momento que não haja mais necessidade que isso ocorra, que essas pautas existam. As mulheres vêm avançando, em particular as mulheres negras, em várias áreas da sociedade, combatendo com isso o machismo. Hoje nós temos professoras universitárias, hoje nós temos parlamentares, hoje nós temos médicas e engenheiras. Nós estamos em várias áreas da sociedade, do mercado de trabalho. Entretanto, independente do local profissional que estejam, não alcançam a blindagem contra o extermínio, contra o machismo e contra a pirâmide social. Um exemplo muito forte é exatamente de Marielle Franco, uma mulher negra brasileira. Quem foi Marielle Franco? Foi uma vereadora do estado do Rio de Janeiro, mãe, mulher preta, LGBT+, e moradora da favela. Ela era uma socióloga, pós-graduada em administração pública. Trabalhou 10 anos na Comissão Municipal dos Direitos Humanos, onde trabalhava com e para os oprimidos e excluídos. Era ela a voz que continua ecoando, que dava voz a várias outras mulheres nesse grande país. Ela foi eleita uma das 32 mulheres negras eleitas como vereadoras na capital brasileira. Tinha de 3 a 9% de um total de 811 vereadoras eleitas na capital. Ela foi a primeira mulher preta, declarada preta, a ser eleita como vereadora no Rio de Janeiro, com 46.502 votos, a quinta mulher mais votada na Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, como mulher negra, a vereadora e socióloga sempre deixou evidente que as dificuldades raciais, que as discriminações raciais estão no epicentro das desigualdades no Brasil. Segundo ela, dentro de um sistema ainda atravessado pelo preconceito, os cidadãos negros e pobres continuam sendo os principais alvos da violência e da discriminação. Ela entendia o lugar da nordestina, da mulher negra, no debate da socialização da vida. A luta dela era a militância dela, exatamente, para desmascarar e, ao mesmo tempo, incluir essas mulheres. A pesquisadora Dina Alves, no seu artigo O Espectro de Marielle Franco, ela traz que foi deflagrada a intervenção federal no Rio de Janeiro, um episódio criticado fortemente pela parlamentar em 2018, pois a violência aumentou consideravelmente no Rio de Janeiro. E Marielle, ela escreve o seguinte: quanto mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe, a guerra social acabe. O 41º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro está aterrorizando
e violentando moradores da favela do Açaí, conhecido como Batalhão da Morte. Esse batalhão ele foi responsável por várias outras atrocidades que a vereadora apontava. Marielle incomodava a polícia, a milícia e combatia a política de extermínio da juventude negra e a opressão das mulheres negras que sofriam e sofrem. Criticava a política de segurança pública e da violência contra os moradores das favelas do Rio de Janeiro. Fazia sérias denúncias sobre a atuação das unidades pacificadoras da Polícia Militar. Incentivava que as mulheres negras ocupassem o espaço de poder em uma sociedade que elas são majoritariamente subrepresentadas. Certo? Marielle, ela foi assassinada em 14 de março de 2018. Mas ela é uma voz que não foi silenciada, pelo contrário, surgiram várias Marielles para continuar a sua luta. Então, Dina Alves, ela continua na sua pesquisa, ela diz o seguinte: ser mulher negra não cabe nas pautas de reivindicações, acesso aos espaços de poder e em processos universais. O assustador incremento da violência contra as mulheres negras, a criminalização de seus modos de vida e sua sexualidade impede o avanço dessa mulher como cidadã brasileira. Os assassinatos por forças estatais e paraestatais nas chamadas guerras das drogas demonstram a sinistra afirmação do projeto genocida que fundam a ideia de uma democracia racial brasileira. Uma democracia que, infelizmente, ainda não existe. Enquanto houver essa violência, essa distinção entre raças, classe e etnias, não existe uma democracia. Era uma visão de Marielle, enquanto mulher negra, pois deixou sempre muito manifesto as discriminações raciais estão no epicentro das desigualdades no Brasil. Uma outra pesquisadora, Jamira Ribeiro, em seu livro O que é Lugar de Fala, assinala que uma história que foi capaz de diminuir a população negra, principalmente a mulher favelada, e levar essa mulher ao silenciamento, é uma nação que precisamos estar no lugar de fala de nós, mulheres negras, falarmos por nós mesmas. O racismo, como protagonismo de um cenário social, isolou nós, mulheres negras, e reduziu a um corpo inexpressivo. E é essa luta que Marielle tinha, que as Marielles agora, que nós, mulheres negras, estamos travando. Marielle, ela não aceitou o lugar do silêncio. Ela entendia que as mulheres negras precisam falar. Historicamente, nós, mulheres negras, fomos condenadas ao silêncio. Ela usava o seu lugar de mulher negra, de parlamentar LGBT, para combater esse lugar do silêncio. Dizia, quanto mais vão precisar morrer para que essa guerra de extermínio acabe, o assassinato. No dia 14 de março, como eu já falei, Marielle e seu motorista Anderson Gomes foram assassinados. Sua morte significaria um afrontamento aos movimentos sociais e se tornaria um símbolo de luta em prol dos direitos humanos. A execução de Marielle foi um crime político bárbaro, uma tentativa de silenciamento de milhões de vozes. É o que diz o deputado Davi Miranda, do PSOL. A morte de Marielle ecoou pelo mundo. Gritos de protesto giraram esse mundo, mantendo viva a voz dessa mulher. Os seus ideais ativistas não foram mortos. Muito pelo contrário, ganharam força para que não existam outras Marielles assassinadas. Falar das desigualdades e do racismo estrutural alicerça a nossa sociedade, alicerça a luta da mulher negra nessa sociedade. Nossas vidas importam. E parafraseando Marielle, para que as discussões se ampliem, é necessário compreender que estamos em um lugar de tratamento diferenciado. É preciso reconhecer o racismo e, com ele, a negação dos direitos constitucionais em uma democracia fortemente fragilizada. Se unir no combate ao
padrão de comportamento do governo atual. Um governo que desrespeita as mulheres negras, as jornalistas mulheres com atitudes misóginas e de apoio à violência policial generalizada, que tem atingido de maneira inacerbada a população negra e, em particular, a população de mulheres negras, principalmente as periféricas. Apesar de que essa violência ela alcança todo o território brasileiro e todas as classes sociais. Reflexão final. Como o retrocesso na jovem democracia brasileira prejudica cada vez mais a luta contra o racismo e extermínio da população negra, o processo de ruptura da democracia e perdas de direito, a tentativa de silenciamento das ideias democráticas, o descumprimento da nossa Constituição cidadã, mostra o retrocesso sofrido mais uma vez na nação brasileira. E, consequentemente, o mundo observa as veias abertas do racismo à brasileira sendo visibilizadas. Somos uma nação tentando vencer as amarras do racismo estrutural e institucional. Racismo esse que saiu das sombras nos últimos anos, pós-golpe do impeachment de Dilma Rousseff e também a prisão do ex-presidente Lula da Silva. Em 2010, o Brasil foi o 7º maior país de economia no mundo, ultrapassando a Itália. Hoje estamos em um momento de crise e que esse status caiu consideravelmente. A nossa democracia em construção sofreu outro baque nas últimas eleições com essas macelas de machismo, sexismo, racismo, que mostram a cara da sociedade brasileira. Estamos em um momento de ruptura da nossa democracia em construção e o racismo tirou as máscaras. E esse racismo afeta de maneira muito perversa a população negra, que, apesar de ser maioria, segue lutando contra esse extermínio. A população negra está em processo de extermínio pelo braço armado do Estado. E as mulheres pretas, pelo Estado e pelos companheiros e ex-companheiros. Isso é triste. Concluo com as palavras de Marielle. O que é ser mulher? O que cada uma de nós já deixou de fazer ou fez com algum nível de dificuldade pela identidade de gênero e pelo fato de ser mulher e mulher negra. A pergunta não é retórica, é objetiva e é para refletirmos dia após dia, no passo a passo de todas as mulheres, no conjunto da maioria da população brasileira. Como se costuma falar, que infelizmente é subrepresentada no Brasil. Além de ser mulher, o que é ser mulher negra em uma sociedade racializada, machista e misógina? Precisamos entender que, usando aqui as palavras de Angela Davis, não há democracia sem a participação de nós, mulheres negras, porque elas não representam apenas a si mesmas, nós representamos uma comunidade. Quando as mulheres negras se rebelam, o mundo se rebela conosco. Então, a nossa luta precisa continuar dia após dia. Eu creio que essas escritoras, que essas pesquisadoras que eu trouxe para minha fala, elas representam a respeito da democracia em risco, ao feminicídio que vem crescendo dia após dia, tendo o Estado brasileiro a necessidade de lutarmos continuamente contra esse perigo, representando essa triste realidade. Então, eu trago o nome de cada uma delas. Dina Alves é uma advogada, mestre em ciências sociais e uma ativista exatamente contra esse extermínio da mulher negra e a visibilização desse extermínio. E Matilde Ribeiro, uma assistente social, professora e ex-ministra da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPI,
E um dos textos dela que se destaca é Mulheres Negras Brasileiras. E Jamira Ribeiro, filósofa, mestre em filosofia, tem experiência na área de filosofia, e o artigo dela, Lugar de Fala, é um lugar realmente que fala sobre nós, mulheres negras, na luta para exercer o nosso direito de fala e de combate à violência. Grata a todos vocês por estarem aqui, por me assistir e participar dessa palestra. Até a próxima aula.